Bom, como é que foi? Isso. O que está me deixando muito intrigada, professor, é a questão da, do processo do desenvolvimento. Na neurociência, a gente fala muito que a primeira infância, né, de 0 a 6 anos, o cérebro molda muita coisa, né? Mas depois que eu li Anatomia Emocional, o livro, eu entendi que a gente fica muito na sinapse, né? Mas é muito além da sinapse, né? A gente vê a questão da formação das cavidades do corpo também sendo afetada o tempo todo com essa primeira infância da neurociência. Isso que me impactou no nível molecular, assim, no nível bem micro mesmo, né? Então, esse foi o meu maior impacto. Que é Sim. pouco falado isso, né? Como? É pouco falado essa costura da sinapse com a formação do corpo, mas do lado interno, dentro das cavidades, dos tubos, Uhum. das camadas. E por isso que agora dá para entender a dificuldade da transmutação na fase adulta, porque você tem que chegar nesse nível corporal, mas nessa consciência lá na biologia molecular, literalmente falando. É isso? Vamos lá. Monique, boa tarde. Vamos fazer uma cama, né? Tarde. Fazer uma cama para essa conversa. Uhum, É, as formas do corpo e mais lá na frente, esses padrões que o Kahneman propõe, lá no último capítulo do livro, né? Os padrões de estresse. Esses padrões, eles são formados. Existe um processo que faz com que esses padrões eles se apresentem a essa maneira, ou a essa forma. ok. Só que isso que a gente enxerga externamente, isso que a gente observa, isso que por muitas vezes tem uma forma que evoca uma leitura sobre uma pessoa, mais ou menos correta, mais ou menos assertiva, isso tem uma estrutura interna que dá suporte a essa forma externa. Então, o início do livro, quando ele apresenta lá os padrões de pulsação, desde de um nível celular, ele está querendo dizer o seguinte: aquilo que a gente vai enxergar e vai observar externamente nas pessoas, e aquilo que a gente observa externamente em nós mesmos, tanto na nossa forma corporal, tanto no nosso, a nível do nosso comportamento, Uhum. existe algo que dá conta disso. Existe algo que faz com que isso seja dessa forma, né? Faz com que isso ocorra a essa maneira. E Mas, essas estruturas que dão sustentação a essa forma, ou esses elementos que dão sustentação a essa forma, são justamente essas bolsas, essas cavidades e a interação dessas camadas intermediárias, externas e internas, né? Agora, tudo bem até aqui? tudo bem. Uhum. Então, muito antes de chegar nesses padrões, ou muito antes de chegar ah, numa leitura sobre padrões mais ou menos genéricos, que sejam um padrão rígido, um padrão inchado, um padrão colapsado, um padrão denso, o Kahneman propõe uma reflexão sobre o que dá sentido a isso, ou o que estrutura isso. Quais são os elementos e o processo, quais são os elementos e os processos necessários para que essas formas ocorram, para que essas formas existam mais ou menos a essa forma genérica, mas que quando a gente vai estudar a fundo, a gente observa que essas formas genéricas, elas não sustentam uma adaptação nas pessoas individualmente de uma maneira simples. Essa adaptação ou essa significação dessas formas no indivíduo, ela vai ocorrer de uma forma mais complexa, ela vai ocorrer muitas vezes mesclando padrões, mesclando
esses padrões genéricos. Por exemplo. Agora, vamos. Fala lá, fala um pouquinho. Por exemplo, então, no caso, eu, né? Quando eu vejo na minha estrutura, que eu tenho uma estrutura mais esquizoide, então eu vou dar um significado para isso, eu vou buscar meus recursos para poder trabalhar e dar um significado para essa forma, correto? Ou não é isso? Quando você observa a sua forma, você vai em busca não só da maneira como você observa a sua forma, mas do que dá conta dela. Quais são as estruturas internas que dão conta dela Me e dá um qual exemplo de é a estrutura interna. estrutura interna, são as suas cavidades, a sua camada intermediária, que é a sua camada da musculatura voluntária, a maneira como as suas bolsas interagem, a maneira como o seu assoalho respiratório se comunica com o seu diafragma pélvico, como os seus Entendi. múltiplos diafragmas conversam. É porque assim, a gente está adiantando o livro, né? Mas é só para ter. Estamos adiantando, mas assim, esse primeiro capítulo, ele é essencial porque eu não recomendo que a gente tente fazer essa leitura agora. Tudo bem, a gente pode fazer, mas assim, vai ficar muito mais simples se a gente compreender o que que é vibração, o que que é pulsação, o que que é corrente e como esses três elementos se comunicam com esse padrão gerador de forma, ou esse padrão formativo. Então, tudo isso está no início do livro, tudo isso está ali no primeiro capítulo, que é o capítulo que ele apresenta qual é a gênese, quais são as possibilidades de gênese das formas que nos compõem. Agora, quando você fala de sinapse e, e as cavidades, me explica um pouquinho mais qual que é a sua reflexão em torno disso. Não, porque a gente fica muito preocupado na parte cognitiva, no pensamento, né? Na formação da sinapse, das crenças, na primeira infância. Então a gente fica muito no mental, muito no cabeção. Uhum, Como se o corpo não fizesse parte e não sofresse a mesma coisa que o cabeção sofre. Ou seja, uhum, a forma como o cabeção está criando as crenças, a forma de tomar decisão, a forma de perceber o mundo, de ficar neuroceptando, né? Isso vai também configurando, estou entendendo que essas vibrações, correntes e pulsações, certo? uhum. E a O que, forma como essas vibrações, correntes, pulsações vão vibrando no meu corpo, isso vai dando uma forma que depois lá na frente a gente consegue entender por que a pessoa age daquele jeito, se comporta daquele jeito. uhum. Vamos lá, o que que é sinapse para você? Formação de uma informação que vai se repetindo e vai formando aquela informação, os neurônios vão se conectando. Uhum. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Vamos passar se você me permite, vamos passar Ah, um sim. espanador aí, Uhum. um espanador de conceitos, Show. que eu acho que é importante. Vou pegar uma boa imagem aqui, ó. Essa imagem aqui. Tá. Vocês estão vendo a minha tela, certo? Uhum. Isso aqui um esquema de uma sinapse química, né? Uhum. A comunicação de dois neurônios. Então, a gente tem, arbitrariamente, né, por convenção, a gente tem o neurônio de cima, o neurônio A, o neurônio pré-sináptico é o neurônio A, e o neurônio pós-sináptico, o neurônio B, é o neurônio de baixo, né? Então, aqui a gente entende que o neurônio A está passando informação para o neurônio B. O elemento de informação aqui, ele está sendo mediado por neuromoduladores, que aqui, né, a gente não tem a descrição de que neuromoduladores são esses. O que que é a sinapse de uma vez por todas, né? Primeiro, o que a sinapse não é, né? Sinapse não é conexão. Uma sinapse não é uma conexão. Uma sinapse não é uma relação. Sinapse não é um objeto. Sinapse é um espaço vazio.
Isso que é sinapse. Então, esse espaço aqui, o espaço 4 é a sinapse, né? E aí a gente pode chamar isso de fenda sináptica, né? Então, a sinapse não é... As sinapses não são conexões. Sinapses são espaços em que ocorrem relações no sistema nervoso, em que ocorrem trocas no sistema nervoso. Essas trocas, elas podem ser mediadas por moduladores químicos, ou elas podem ser mais ou menos diretas. Mas sinapse é um espaço, sinapse não é uma conexão. Por que que eu estou falando isso? Porque toda vez que a gente encara a sinapse como uma conexão, a gente fortalece um mau entendimento do que ela é. Então, Entendi. a gente precisa abandonar a compreensão de sinapse como uma conexão, porque ela não é. Esse é o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto. O Kahneman, ele parte de uma perspectiva de relação mente-corpo que não é hierárquica. Então, não é a mente comandando o corpo, não é a mente Hum, sobre o corpo. entendi. É uma perspectiva heterárquica, né? Mente e corpo se relacionam mutuamente, cada um, né, com cada elemento com o seu papel fundamental no processo e no sistema, mas não existe hierarquia, não existe uma noção de um certo valor sobre, sobre o outro, né? Por que que isso é importante para a gente? Isso é importante para a gente porque os nossos processos mentais e os nossos processos físicos, eles vão ser mutuamente impactantes. Isso quer dizer que os nossos estados mentais vão alterar os nossos estados físicos e os nossos estados físicos também vão alterar os nossos estados mentais. Portanto, exatamente como você disse. Essa esse processo que acontece aí na mente, esse processo que a gente sinaliza na cabeça, né? Como se a gente tivesse certeza que a mente está aqui. É. A gente não tem certeza onde a mente está, mas tudo bem, a gente muitas vezes sinaliza que a mente está aqui. Esses processos mentais que estão acontecendo a todo instante, eles também estão sendo impactados, relacionados com todos os processos da fisiologia periférica, né? Da fisiologia, não só a fisiologia do sistema nervoso periférico, mas toda a nossa fisiologia de outros sistemas, né? Do nosso sistema respiratório, do nosso sistema circulatório, digestivo e por aí vai, né? Por que que isso é importante para a gente aqui? Isso é importante aqui para a gente. ah, Oi, Monique, tranquilo, fica à vontade. Isso é importante para a gente porque uma vez que a gente não toma o cérebro como uma, um órgão que que ele tem uma hierarquia, né? Ele tem um valor hierárquico superior, portanto, o cérebro não tem um valor hierárquico superior. Uma vez que a gente adota essa perspectiva, a gente vai resgatar uma noção de que eu posso me conectar, ou eu posso buscar esse entendimento de processos que por muitas vezes são percebidos nessa esfera mental, mas que tem uma relação direta com processos acontecendo nessa esfera não mental, né? Entendi, Então, assim, entendi. eu vou observar, então, como é que o meu diafragma respiratório está se movendo, né? Como é que esse diafragma respiratório ele se comunica com o diafragma pélvico, né? Como é que está a minha percepção de volume corporal? Como está a minha percepção de tensão, de tensões do corpo? Como é que está a minha percepção de mobilidade? Como é que está a minha percepção das vísceras e por aí vai, né? Então, isso vai... Por que que eu falo que é resgatar? Eu falo que é resgatar porque isso é próprio isso é próprio da nossa natureza, isso é próprio do nosso processo de amadurecimento, isso é próprio do nosso processo
de evolução e de adaptação, e que a gente, por muitas vezes, perde ou esquece, uma vez que é adotada essa perspectiva hierárquica do cérebro sobre o corpo. Tudo bem? Tudo jóia. Faz sentido. Para a gente que é da engenharia, a gente vai buscando sempre a hierarquia e dividindo tudo. Perfeito, faz muito sentido, porque a gente fala muito do top-down e bottom-up. Quer dizer, isso acontece tudo junto, misturado, né? Ele tem uma sincronicidade entre os movimentos, um vai afetando o outro, então você não tem como separar, é o rio, é o mar, mas é o encontro dos dois. Fez sentido, sim, agora. Exatamente. Inclusive, a separação de processos top-down e bottom-up é uma separação didática, né? É uma Uhum. separação didática. Isso está acontecendo em fluxo contínuo, né? Em fluxo paralelo. Não é serial, é paralelo, é, é, ah, é contínuo, é a todo momento. Então, todas essas separações, inclusive eu comentei isso numa supervisão do curso na segunda-feira, a maior parte das separações que nós fazemos para entender essas obras, entender esses, esses autores, é uma separação didática, porque na vida vivida isso acontece de uma Então, maneira muito entrelaçada. professor Márcio, então existe possibilidade de nós dissermos assim, o corpo está congelado por um trauma e só fica no top-down. Existe algo, isso é correto? Então isso não existiria? Apesar de estar congelado, mas tem um borap acontecendo que está congelado e ele está influenciando o mental, então, automaticamente. Uhum, Porque a gente fica, se está congelado, então ele não está influenciando mais nada. Mas na verdade está, porque aí as vistas estão todas a serviço desse congelamento, certo? uhum. E aí vai afetar o O- mental. Exato. Entendi. Eu posso para o Kellerman, para o Levine, para o Reich, para toda essa linha de autores e de um pensamento corporalista, de um pensamento integrativo a essa maneira, não faz sentido a gente pensar que existe algo congelado ou algo formado, estruturado no corpo de uma certa maneira que não impacta as nossas emoções, sentimentos, pensamentos, a nossa própria cognição, a nossa própria ideia de razão, de raciocínio. Não faz sentido. Agora, o que pode acontecer, e na verdade é muito comum de acontecer, é individualmente essas cisões serem criadas, essas separações serem criadas, né? Essas independências serem criadas, inclusive como uma forma de proteção, inclusive quando a gente não se põe em reflexão para uma determinada a um determinado aspecto do meu corpo e do movimento que vai mexer numa ferida que talvez eu não tenha como mexer agora. Então, talvez eu não tenha como investir uma reflexão ou investir uma tomada de consciência sobre aquilo nesse momento. Tomar consciência é elaborar subjetivamente, né? Se tomar consciência é elaborar subjetivamente, eu estou dizendo que essa elaboração é uma elaboração não só mental, é uma elaboração que resgata esse entrelaçamento, que vai ouvir os pedidos do corpo, que vai ouvir o porquê dessa garganta assim, o porquê dessa respiração assim, né? Como a minha noção de volume, a minha noção de tensão, a minha noção de temperatura corporal, a minha noção de mobilidade, de integração, como tudo isso conversa com uma vida vivida, inclusive subjetivamente, mentalmente, imageticamente. Ou seja, tudo está acontecendo. A gente que não está tendo essa elaboração, essa tomada de consciência. A Exato. gente Eu faz uma posso não dissociação. trazer, né? Então, agora tira uma dúvida minha. Isso ficou oculto. E fica oculto, perfeito. Então, eu tenho uma dúvida. Eu passei por alguns terapeutas aqui em São Paulo, quando eu cheguei, que eles falaram assim: pela sua história de vida, você deve ter isso, isso e aquilo. Eu falei assim: não, não tenho, nunca tive isso.
Daí eles ficaram meio integrados, mas como é que você não teve? Porque pelo teu histórico, você deve ter uma dor lombar muito forte, você deve ter uma enxaqueca assim. Eu falei, eu nunca tive enxaqueca, eu nunca tive dor lombar. E aí eles perguntaram, mas que doença você desenvolveu ao longo da sua idade, né? Hoje eu tenho 53 anos. Eu falei, eu não tenho doença nenhuma, não tomo remédio nenhum, não tenho dor nenhuma. Daí eles ficaram muito, assim, e eu fiquei muito entregada por eles terem ficado muito encasquetados. E aí eles assim, você dissociou muito a tua cabeça mental com o corpo. É como, eu entendi depois que eles falaram assim, é como se eu cuidasse do meu corpo separado e depois eu largasse o corpo e fosse cuidar da mente, não sei. Eu que interpretei subjetivamente para poder entender por que que eu não adoeci, sendo que eu tinha todo um protocolo para adoecer. Ou ainda não adoeci? Aí eu fiquei na dúvida também. Será que eu ainda não adoeci? E tomando essa consciência agora, eu falei, nossa, então, se era para adoecer, então eu vou mais profundo. Aí eu peguei uma terapia para ir mais no profundo para achar o que é que eu ainda não organizei, essa tomada de consciência elaborada para poder perceber mais o corpo, se é que lá na frente poderia vir, entendeu? Uhum. Nesse, nesse caminho que o Kellerman propõe, Hum. não cabe essas inferências, não cabe essas Hum. inferências sobre o outro, né? Então, por que que eu estou dizendo que não cabe essas inferências? Porque a obra do Kellerman e, sobretudo, o entendimento da anatomia emocional não é, assim como eu disse, não é uma anatomia e não versa sobre um processo genérico, versa sobre um processo subjetivo, versa sobre um processo que, sim, pode encontrar algumas semelhanças, pode encontrar algumas generalizações, mas essa perfeita generalização, essa perfeita padronização não faz sentido nessa obra, não faz sentido nessa, nesse caminho que ele propõe. Agora, quando alguém te traz uma inferência como essa, ou uma reflexão sobre essa, o que você vai fazer, e me parece que é o que você buscou, é compreender o que te cabe, né? Compreender o que daquilo encontra sentido na sua vida e no seu corpo e no seu movimento, que é uma perspectiva mais próxima do que o Kellerman propõe, de que cada pessoa possa encontrar o que faz sentido a partir da composição em relação das suas formas. Portanto, não é um processo de leitura externa para o interno. É um processo que pode ser mediado externamente, mas essa leitura e essas inferências é feito do interno para o externo. Então, a pessoa que vai conduzir um processo formativo, a pessoa que vai conduzir um processo, e esse processo formativo pode ser um processo de criação, tá aí a Monique que pode falar mais sobre isso, pode ser um processo de clínica, pode ser um processo pedagógico. Esse processo, ele te provoca de uma certa forma, esse processo convida algumas reflexões, mas ele, que mais ele convida é que o indivíduo faça as inferências sobre si mesmo, mas sobretudo o indivíduo descubra o que faz sentir, o que faz essa pessoa sentir ser tal qual ela é. O que faz essa pessoa sentir as suas próprias formas? O que faz essa pessoa elaborar sobre a sua história vivida e elaborar sobre as formas que ela vive? Não é só as formas que ela mostra, mas são as formas que ela vive, né? Porque eu posso ter, por exemplo, uma garganta comprimida, mas além dessa garganta comprimida, eu tenho a vivência de uma garganta comprimida, ou não tenho a vivência de uma garganta comprimida, né? Ou essa garganta ela é visualmente comprimida, mas experiencialmente não é comprimida. Então, a pessoa que conduz os processos formativos, ela encaminha disparadores, ela encaminha reflexões para que o indivíduo descubra em si o seu próprio processo, o processo de dar conta, o processo que dá conta de ser quem se é, né? Então, só para arrematar minha fala, não nos cabe aqui em fazer uma inferência sobre a história de saúde de alguém
ou a história futura de saúde de alguém a partir de um simples relato ou a partir da composição estrutural da pessoa, né? Entendi. Agora, isso é aquela coisa, né? Alguém pode te fazer essa inferência. E a partir do processo formativo, você escolhe como vai levar isso, né? Você escolhe como você vai. Porque, assim, para algumas pessoas, Sumier, isso pode ser um alarde, né? Pode ser um alarde que a pessoa ela vai, não, se eu não tive a doença, eu ainda vou ter. Entende o que eu estou falando? Uhum, Então, vai muito de como a pessoa, quais são as ferramentas que cada pessoa tem nas suas mãos, no seu próprio corpo, para dar conta de uma inferência como essa. O que eu posso dizer é o seguinte: não é a linha do Kahneman, não é a linha do Levine, por exemplo, não é a linha do Reich, por exemplo, né? uhum, E assim, isso vai ficar, essa pulga vai ficar maior atrás da orelha quando a gente chegar no último capítulo do livro, né? Daqui mais ou menos 12 semanas, né? 13 semanas. Mas essa pulga vai ficar gigante quando a gente chegar lá. Mas quando a gente chegar lá, eu espero que a gente tenha mais condições ou alguma condição de ter essa compreensão de uma forma mais, de uma maneira mais serena, né? De uma maneira mais pé no chão, né? uhum. Mas faz muito sentido, sabe, professor Márcio, sobre isso tudo que o professor falou. Por quê? Porque o ser humano, ele tem a sua própria forma de reagir diante de qualquer de uma situação. Uma situação X, um vai agir de uma forma e o outro vai agir de forma completamente diferente. E eu me vejo muito nesse lugar, porque eu vejo outras pessoas que passaram por histórias parecidas com a minha e que tiveram reações assim que eu não tive. Então, eu não tinha como ir para esse caminho que foi feita essa inferência, essa suposição, né? Como eu não Uhum, tive, porque eu já tenho um protocolo, e penso eu que por conta da minha origem oriental, eu não, a submissão me ajudou, digamos assim, a não ficar fazendo cabo de guerra, entendeu? Então, uhum. tipo, deu a merda, eu soltei e fui embora. Então, isso já fez com que o meu corpo não ficasse em conflito ou sob pressão interna e matutando, ai, como que eu poderia ter feito? Eu quero ganhar, eu quero convencer, eu quero ficar por cima, né? Eu penso que isso me ajudou muito conversando com o grupo depois. Eu cheguei nessa percepção que eu sou uma pessoa que solto, eu não fico ali brigando. Minha própria cultura talvez me ajudou nesse aspecto. Isso vai permitir, por exemplo, que você pode ser um ponto de partida para a elaboração do seu processo formativo. E essa influência cultural, essa influência social, porque a gente fala assim, a influência cultural é uma influência, não só uma influência das pessoas, né? É uma influência de processos imagéticos, é uma influência de signos, mas pode ser um ponto de partida para o seu processo de formação e de reformação, né? À medida que você estabelece esses pontos de partida, e como isso se conversa com o seu corpo, como isso se conversa com a forma que você vive o seu corpo e as formas que compõem o seu corpo. Enfim, é um dos pontos de partida, né, que podem aparecer nos somagramas, por exemplo, ou que podem aparecer no seu autorrelato, ou que podem aparecer em qualquer outra possibilidade de reflexão barra expressão de si mesma, né? Mas isso vai a gosto do freguês, né? Isso vai ao sabor de ser quem se é, né? Ao sabor de ser quem se é. Vocês sabem que ah, a palavra saber, né? Sabedoria, saber, Hum. vem de sabor, de saborear, né? De ter a experiência de saborear. E aí, esse processo de saborear é um processo de formar sabedoria sobre si mesmo, né? Um processo de ter a experiência única de autodegustação, né? Autorreflexão. Então, essa autodegustação, gostei dessa fala aí, professor, porque essa autodegustação
A gente tem um grupo que a gente fala muito sobre a promiscuidade, a forma como você usa o teu corpo. E a gente sempre encontra no grupo pessoas assim, como que eu saio da promiscuidade? Porque isso está me adoecendo. E hoje, né, eu tenho um adolescente e eu tenho dificuldade de, nessa juventude de agora, que sexo pode fazer de qualquer jeito, com qualquer um, a qualquer tempo, sem nexos, é uma doideira para mim, entendeu? E aí tu não fala assim, não, mas adolescente é assim mesmo. Eu falei assim, mano, então eu sou bem uma adolescente bem diferente, porque para mim, corpo é um negócio tão sagrado que para mim eu não consigo conceber. Eu falei assim, me dá um tempo, eu falo assim pro terapeuta e pros professores da escola do João, porque você vai assim, não tem problema na adolescência ter relação sexual. Eu falei assim, vixe Maria, agora conflitou com os meus valores, com o que eu aprendi. E pela própria neurociência, o cérebro não está pronto para passar por essa experiência na minha visão. Uhum. Mas, e aí, nesse tempo, né, essa autodegustação do corpo, que a cultura em torno, todo mundo acha normal agora, e eu fico muito de fora, como lidar com isso, entendeu? Eu acho que assim, esse choque que você percebe é justamente porque existem pessoas que passaram por um processo de influência cultural e por um processo temporal distinto do seu, Uhum. tentando muitas vezes compreender como é ler o mundo à sua maneira, e existe o seu processo tentando compreender como é ler o mundo à maneira dessas pessoas. Só que o que a gente esquece, e que é fundamental não esquecer, é que cada pessoa lê o mundo à sua maneira. Sim. E esse é aí que está o jogo da história. Então, você enquanto pessoa tem valores, você enquanto pessoa tem uma história vivida. A, né, os adolescentes da nossa época têm os seus valores em formação, mas por mais que esses valores estejam em formação, são os valores que são possíveis àquele estágio da vida, né? Esses valores eles vão entrar num pequeno conflito. Agora, qual é o interesse? Qual é, para mim, onde está o interessante aí? O interessante aí é justamente conseguir construir um diálogo que não seja impositivo, né? Que não seja eu tentando fazer com que ah, as pessoas, né? Nesse caso, eu trabalho muito com adolescente também. Ah, que Os legal. adolescentes, né, vivam, e eu adoro trabalhar com adolescente. Já já vou Uhum. dar um exemplo de um caso que é interessante para a gente aqui. Mas como assim, como essa mescla de gerações, ou como essa mescla de histórias de vida distintas pode construir alguma coisa, né? Porque aí, assim, vamos pensar que a gente tem um processo de maturação do sistema nervoso nos homens até mais ou menos os 21 anos e nas mulheres até os 18, 19 anos, né? A gente tem ali o final da formação do córtex pré-frontal nessas faixas etárias, nos homens e nas mulheres. Tudo bem. A gente pensar que esse órgão ele está em formação é uma coisa, mas a gente não pode esquecer que mesmo estando num processo de formação, esse órgão, esse sistema, ele vai vivenciar o vivido à sua maneira, criando as formas que podem ser criadas naquele instante, tendo as experiências que podem ser significadas à sua forma naquele instante, né? Então, sim, assim, talvez com 21 anos eu tenha é, mais elementos do vivido para elaborar sobre uma experiência sexual? Talvez sim, talvez não, né? Muitos talvezes, mas onde eu estou querendo chegar? Eu estou querendo chegar no seguinte: a perspectiva de um sistema em formação não exclui a possibilidade de experiências que, à minha medida, são incompletas, Entendi. né? Uhum. Agora, você, enquanto pessoa, eu acredito sempre no diálogo, né? Eu acho que trabalhar com adolescente, você não estabelecer diálogo é muito complicado.
Mas você pode, eu acho que a gente sempre pode colocar as questões na mesa, né, para serem livremente debatidas e livremente conversadas, não impostas, porque existem outras formas sendo gestadas que são muito ah, absurdas para a gente. Vou dar um exemplo de uma aluna de 15, 15 anos, 14 ou 15 anos. Ela tinha acabado de chegar, não sei se eu dei esse exemplo já, mas já falei bastante dessa aluna em outros tempos. Ela tinha acabado de chegar na turma e ela estava se sentindo deslocada e ela chegou em mim, estava muito aflita, né? Corporalmente, fisicamente aflita. Obrigada. E ela falou assim, professora, a gente pode conversar? Era uma turma de 50 adolescentes, né? E eu falei, claro, vamos conversar. Aí ela falou, mas pode ser pelo WhatsApp? Aí eu, mas como assim? Você quer conversar depois? Ela, não, eu quero conversar agora. Aí eu, mas como assim pelo WhatsApp? Ah, não, eu quero conversar pelo WhatsApp. Aí eu, ainda assim eu não entendi, mas eu fui a fundo, assim, eu falei, tá bom, você quer que eu fique no celular e você no outro? Ela é. Aí eu, mas por quê? Ela, porque se eu for conversar com você, sem ser pelo WhatsApp, eu vou chorar. Eu não vou conseguir dar conta. Aí eu falei, olha, se você chorar, eu vou estar lá para te oferecer um ombro para você chorar. Mas vamos tentar. Você concorda, você aceita conversar comigo sem WhatsApp? Aí ela né, aceitou, ficou mais aflita ainda, mal começou a falar, já começou a chorar. E aí, durante esse choro, ela foi falando que ela se sentia muito excluída e que ela ia abandonar o curso e tudo mais. E aí, na nossa conversa, a gente chegou, né, à conclusão e à reflexão, que falou, olha, faz pouquíssimo tempo que você chegou, né, os laços, muitos laços já estavam construídos quando você chegou, e a gente não teve tempo hábil para construir novos laços, né? É importante mesmo que você decida não continuar no curso, que você dê tempo para que alguns laços possam ser eh, semeados, né? Para que alguns laços possam ser eh, brotar em alguma medida, né? E aí ela ficou um pouquinho mais, até que assim, deu 2, 3 meses, essa menina estava assim, a, a figura, lembra da figura popular da escola, né? A menina popular, e assim, super desenvolta, e acabou tendo uma história muito bonita no processo, com o processo de um ano. Então, assim, esse modo de relação é um modo absurdo para mim. E eu sou jovem, eu tenho 34 anos, né? Para mim é absurdo, porque a minha adolescência não foi uma adolescência vivida com o celular. A adolescência agora é uma adolescência e muitas vezes uma infância vivida com o celular. Então, assim, eu tenho um sobrinho, por exemplo, que ele mora em Portugal e ele liga para um amigo que mora no Brasil. Esse sobrinho tem 4, 5 anos. E o sobrinho, ele fica com um amigo no celular, a ligação tá lá no celular acontecendo, ele em Portugal e o menino no Brasil. Só que eles não se olham. A ligação só fica lá e cada um fica jogando o seu videogame. Entende? Então, assim, eles ocupam o mesmo espaço virtual sem estabelecer uma relação direta. Isso para a gente é absurdo? Para mim é absurdo. Mas não é absurdo para ele que vive. Não é absurdo para o processo dele. Então, qual é a jogada? A jogada é, primeiro, diminuir a ideia de absurdo e Minha colocar o cara. assunto na mesa, né? Colocar o assunto na mesa. Que não é tão simples, né? Porque colocar um assunto na mesa é um lugar que mexe no vivido, mexe em muitos vieses, mexe em muitas formas de observar o mundo, né? Que podem ou não ter espaço, né? E nós somos seres humanos, a gente tem mais espaço para algumas coisas e menos espaço para outras coisas. Acho que é necessário lembrar disso. Muito bom. Me ajudou bastante, professor, para lidar com o adolescente. Mas a gente Bom, vai no Sesc, domingo nós vamos no Sesc, o João topou. oba! Eu e a Carolina, nós estamos movimentando para a gente ir para o Sesc também ver esse movimento, para entender mais de perto esse movimento. Vai ser legal.
Bom, eu fico feliz. E eu gostaria muito, assim, porque você faz terapia também? Você atende terapia? Como que é? Eu não Não atendo, atende. eu só dou aula mesmo de práticas somáticas, dança, mas não Ah, atendo. então essa aluna é de uma escola de dança. É de uma escola de dança. Hum, Na verdade, era de um processo de dança que acontecia numa instituição aqui do estado, uhum, e que era um processo que acontecia durante um período de um ano, né, com 70 jovens, e a gente acabou com mais ou menos 50 jovens. Mas tinha hum. de tudo, assim. E vocês vão ouvir várias histórias ao longo Mas do... atualmente o professor dá aula de dança, dança onde traz a somática em algum lugar aqui em São Paulo? Atualmente, eu abandonei as aulas para me dedicar à universidade, né? Uhum. Então, atualmente, eu só dou aulas pontualmente. Então, assim, eu estou dando essas aulas no Sesc Santo Amaro aos domingos, vou começar algumas aulas na sexta, no 24 de maio, que são aulas de um processo de dança. Então, eu estou pingando pontualmente nos lugares, não estou em nenhum lugar continuamente, Entendi, né? entendi. Mas Legal. ano que vem eu volto, espero. Eu acho que vai ser legal, João, conhecer o seu movimento, porque ele tem altas habilidades, muito ansioso e pega rápido, muito impaciente, quer Aham, tudo calma, calma, eu falo pra ele, calma, muito devagar, porque assim você vai pirar. Eu tenho a sensação que vai pirar, cara, porque uhum. mas vai ser legal. Me ajudou Que bom, muito isso. fico feliz. Monique, deixa eu perguntar uma coisa. As sessões abertas, eu geralmente, na verdade, assim, algumas sessões abertas eu disponibilizo no YouTube, mas é sempre um acordo que eu faço com quem teve presente, porque às vezes tem falas, exemplos ou alguma coisa que a pessoa não quer compartilhar, e aí eu Uhum, sempre decido no final, né? uhum. Como que é para você a possibilidade de partilhar isso no YouTube? É Tudo bem? super de boa. Então tá. Então, como só eu e você falamos, Uhum. eu concordo, você concorda, então isso vai para o YouTube, tá bom? Para que as É, pessoas e vai ser bem legal, vai ajudar muita gente que está com muito essa questão com adolescente, então vai ser legal ouvir isso que você falou, foi fantástico. tá bom. Maravilha. Nos vemos às 20 horas, então. Show. Um grande Até já. abraço, gratidão. Um abraço.